A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a crescer aí, tá bom? No vídeo de hoje, analisaremos falas do Josafá Agra, né? Como a gente já vem fazendo análise dentro dessa playlist. Vou colocar que ele decidiu falar sobre seita. Será que ele vai saber falar? Seita é um conceito complicado. Vamos ver como é que ele analisa aqui. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu colocar mais assim. Deixa eu ficar melhor, né? Vou colocar aqui o vídeo dele. Só um minuto. Congregação, que eu já vou mostrar ali para vocês, a Congregação Cristã do Brasil, né, em seus documentos oficiais, ela se intitula a obra de Deus. Isso aqui é um sintoma pulsante de uma seita. Se sentir a obra, a própria denominação, se sente a obra de Deus. Isso aqui é um sintoma assim, ó, latejante de uma seita. Aqui, ó, seita, nós somos. Quando fala nós... Então, uma questão meio complicada isso. Então a gente vai ser obra de que, Josafá Agra? É que o Josafá Agra, ele tem na cabeça dele que denominações não podem se intitular uma obra de Deus. Né? Então a obra de quê? Do homem? Então não é Deus que está operando nessas... Tudo bem, se você acha que Deus não opera no meio da congregação, uma opinião pessoal sua, ok, nós respeitamos, mas nós da congregação acreditamos que Deus opera, tá? Entre nós, e não é um ponto de seita. Você já mostra desconhecimento do que significa seita. Seita vem do latim sectum, se eu não me engano, que significa dividir, separar, seguir alguém, um grupo que segue alguém, né? Você tem, vou dar o exemplo para ilustrar aqui, você tem uma árvore, o que seria a seita? Seriam os ramos que se destacam dessa árvore, né? Ou seja, um grupo, você tem um grupo principal, né, um corpo principal, e você tem um pequeno grupo que se destaca, normalmente seguindo alguém ou um grupo. Né? Isso fica bem claro na história da igreja. Quando a gente estuda a história da igreja, você tem a igreja una, tá? Por isso que eu falo que seita tem mais sentido na história do início do cristianismo. Nosso cristianismo atual, você usar esse tipo de termo é meio complicado. Tá? Porque no início da história da igreja, você tem a igreja una, tá? Ela não tinha passado por divisões, você tem a igreja una, unida e um corpo só, tá? E você tem pequenos ramos, gnosticismo, montanismo, nicolaísmo, e por aí vai, né? Tantos ismos da vida que começam a surgir, sempre seguindo alguém. O nicolaísmo seguiu, hein, de acordo com algumas fontes, o bispo Nicolau. O montanismo seguiu lá o Montano e por aí vai, tá? Então, é meio complicado no momento do cristianismo atual você utilizar esse termo. Por quê? O que vai ser o corpo principal da igreja? A gente tem diversas denominações, cada um com um tipo de doutrina. E aí? Lá você tinha uma igreja só com um corpo doutrinário só. Agora a gente não tem isso. Então é um termo meio complicado você utilizar esse tipo de conceito nos tempos atuais, tá? Até a Bíblia, se você for utilizar, mas os sectários, eles utilizavam a Bíblia. O gnosticismo, você pode ver isso na obra de Irineu de Leão, né, quando ele vai fazer a obra dele contra as heresias, os gnósticos, eles utilizavam a Bíblia para justificar as práticas erradas que eles estavam fazendo. Então, até a própria Bíblia, né, é meio complicado você utilizar a Bíblia para denominar o que é seita ou o que não é, né? Porque aí você vai ter que ter um parâmetro, né? No caso daquele tempo, eles tinham um parâmetro, que era a igreja una, um corpo doutrinário só, tá? Atualmente é meio complicado. Qual que igreja vai ser o padrão? Você vai ter que me dizer qual igreja é o padrão aí, né? Qual doutrina é a doutrina padrão? Porque cada um tem uma interpretação da Bíblia, e aí, né? Então você vê, ele utiliza dessa fala de seita e nem ele sabe o que é seita. Vamos ver o que ele vai continuar a falar. Então não tem sintoma de seita nenhum, meu caro. Né? E só abordando sobre a questão de ser uma obra de Deus, nós acreditamos que a congregação é uma obra de Deus. Né? As outras denominações, se você for lá na Assembleia de Deus, eles vão acreditar que ela ali é uma obra de Deus. Né? Se você for na Batista, eles vão acreditar que ali é uma obra de Deus. Ninguém vai pensar que ali é uma obra de uma pessoa. É a pessoa tal que está agindo aqui. É o fulano de tal que fez isso daqui. Não, eles vão achar que é Deus. Então não há problema nenhum em dizer que
a congregação é uma obra de Deus? Não é que assim como as outras denominações, né, que seguem a Bíblia de acordo, elas vão ser sim obras de Deus, tá? Tudo vai depender do que elas pregam, ok? Tudo bem? Então não há problema nenhum, isso é um achismo seu, isso é uma fala sua de uma interpretação errada do que seja seita. Você não sabe o que é seita, e com base num achismo seu, você está denominando, né, que falar que a obra de Deus é um sintoma. Não, isso daí é uma coisa da sua cabeça, tá? Você criou isso daí da sua cabeça. Mas vamos continuar aqui a análise dele, vamos ver o que ele vai falar. Nós aí já, né? É um comportamento exclusivista latejando ali, ó. Somos uma seita. E eu já separei. Então, exclusivismo. Aí já citou outro conceito, problema. Me prova biblicamente exclusivismo. Vai, me mostra aí. Já que o padrão aí que você está utilizando é Bíblia, que eu acredito que seja, me prova exclusivismo na Bíblia. E outro problema que você vai ter, já que eu citei a igreja una no início, lá nos primórdios, lá aquela igreja apostólica, ela era totalmente exclusivista. A gente vê Paulo citando ele como fazendo parte da igreja, a igreja verdadeira, a igreja una, né? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem. Está se colocando ali em Tessalonicenses como fazendo parte da igreja, uma igreja una, né? Você tem o apóstolo João, né, meio que parabenizando aqueles que aborreciam as obras dos nicolaítas, lá em Apocalipse, né? Esse é um comportamento totalmente exclusivista, como sendo ele a igreja verdadeira e aqueles que estão fora dela a igreja falsa. E aí, como é que tá? A própria igreja apostólica era uma igreja essencialmente exclusivista, né? Se chegar alguém pregando um outro evangelho que não seja esse que a gente está pregando, seja anátema. Paulo é exclusivista. Ele era extremamente exclusivista. Tá? E aí, aí fica complicado, né? O apóstolo João, extremamente exclusivista. Então, esse termo exclusivista é um termo que não foi ele que criou, o Josafagra, é um termo modinha aí dos pastores que inventaram. Eles não têm como provar isso biblicamente, e se a gente for para a história da igreja, aí pronto, aí complicou. A igreja era extremamente exclusivista. Tá? Você tem várias obras para combater aqueles que estavam fora da comunhão da igreja, aí pronto, aí acabou esse termo exclusivista. Então, bebeu de alguma fonte, de algum pastorzinho aí que utilizou isso daí, e tá falando aí no vídeo dele. E também 2 vídeos para mostrar para vocês que tem tudo a ver com o que estão falando aqui, ó, que eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo, ok? Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois eu tenho 2 vídeos, um do sacerdote da CCB. Então, aí que tá o problema, né? Olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai ler um documento oficial da congregação. Então, vamos usar a lógica aqui. Um documento oficial da congregação vai falar sobre o quê? Sobre Então, o documento oficial da congregação, vamos usar a lógica, vai falar sobre quem? Sobre a congregação que está no Brasil. Aí não está falando sobre a história do cristianismo. E qual que é o problema de você pegar um parágrafo só? É você isolar o parágrafo dentro do contexto em que ele está inserido, né? É uma tática muito... Eu vou usar essa tática que ele está utilizando daqui a pouco, tá? Vamos ver se vocês concordam com a minha análise, que vai ser errada. Eu vou fazer a mesma análise que ele está fazendo, né, que é uma análise errada. Eu vou fazer daqui a pouco o documento de outra igreja. Vocês vão ver que é uma estratégia para meio que tentar aí desmoralizar o texto da congregação. Me desculpe, meu caro, você está completamente errado. Mas vamos lá, vamos ver, vamos cair no erro dele, vamos lá. E o dos vassalos da CCB, tá? Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, ok? Esse tipo de crença aqui é horrível, é perigosa, porque as pessoas passam a amar a denominação em lugar de Deus. E eles dão a vida pela denominação como um cristão genuíno daria vida. Então, isso é um pensamento seu, tá? Isso é somente seu. Você vê, toda uma fala baseada em achismo. Isso é um achismo dele. Ninguém morre pela congregação, tá? A gente defende o nosso grupo ali de falsos ataques, como que você está fazendo? Você está fazendo um ataque errôneo contra a congregação, então a gente defende ela disso. Olha, você também não está na posição de defender aí o que você entende de cristianismo? Qual que é o problema de a gente fazer o mesmo? Então a gente tem que ficar quietinho, calado, ouvindo todas as inverdades que você está falando aí? Então, se você dá seu direito, e é o seu direito mesmo de gravar vídeos, a gente também pode gravar vídeos protegendo, tá? Então é meio que quase um vitimismo seu falar isso daí, tá bom? Por Cristo.
Ou seja, idolatria. Idolatria da braba, ok? E nós vamos ler aqui para vocês. Não, você nada a ver com idolatria, isso daí é um achismo seu, tá? Você agora acabou elencando, você está falando sobre seita, agora vai para idolatria, pelo amor de Deus. Você chega à conclusão de que seja idolatria com um pensamento errado seu, uma interpretação errada sua. Né? Aí você chega e fala que é idolatria. Nada a ver, cara, nada a ver. Vamos continuar. Certo? Entenda que isso aqui se trata de um site oficial da Congregação Cristã no Brasil. Vocês podem ver ali em cima, ó, é o endereço, a URL oficial da CCB, ó, congregaçãocristanobrasil.org.br. Prestem atenção no que ele vai falar agora. O que ele falar agora vai refutar toda a fala seguinte dele. Prestem atenção. Tá? O site oficial da Congregação Cristã no Brasil. E prestem atenção no que ele vai falar. Ok? Tá aqui a página da própria CCB. E nós vamos ler, isso aqui é um preâmbulo, que é, né? Preâmbulo é um substantivo masculino onde ele conota um tipo de um prefácio de uma história. Ou seja, né? O que aconteceu antes de ser criada a congregação. Então o preâmbulo vai contar isso. Está falando sobre a congregação. O que aconteceu antes da igreja, a congregação se formar. Ele está falando sobre aspectos relacionados a qual história? Do cristianismo? Não, da Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Você está num site oficial da Congregação Cristã do Brasil, tá? E você está lendo a história, um preâmbulo, né, que ele falou sobre a Congregação Cristã do Brasil. Então vai ser direcionado a essa obra de Deus, tá? Nós da congregação achamos que a congregação sim é uma obra de Deus. Ele tem todo o direito de achar que não é, mas ele não pode fazer toda uma análise sem provar que ela não é uma obra de Deus. Aí ele vai ter que recorrer a textos bíblicos. Será que ele vai fazer isso? Acredito que ele não vai fazer, né? Mas vamos lá. Mas guardem isso. Esse é um texto sobre a congregação cristã no Brasil, tá? Uma história dela. Não está falando sobre a história do cristianismo, tá? Não um documento sobre a história do cristianismo. Está falando sobre a história da congregação cristã no Brasil. Mas essa obra de Deus, tá? É uma obra de Deus, assim como tem outras denominações que também são obras de Deus. Ele vai dizer para vocês, né, como tudo aconteceu, certo? Então vamos ler aqui só o primeiro parágrafo já é suficiente para a gente mostrar que tipo de espírito está atrás dessas pessoas e dessa denominação e desse texto, ok? Vamos lá. Estatuto. Tá aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó. Estatuto. Estatuto Padrão Brasil. Preâmbulo. O Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo, em junho de 1910, sem denominação alguma, propagando-se, todavia, rapidamente por intermédio de seus crentes, desde então chamados por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aqui. Primeiro ele está dizendo que a obra de Deus iniciou no Brasil através de Luiz Franciscon em 1910. Quem é a CCB para dizer que a obra de Deus se iniciou no Brasil em 1910 através de Luiz Francisco? Meu cara aí, ó, tá vendo? Toda uma interpretação tirada com base em uma interpretação errada dele. Ele não está sabendo interpretar o texto. Essa obra de Deus que o texto está se referindo à obra de Deus, Congregação Cristã do Brasil, que é uma obra de Deus, né? Eu vou fazer um exemplo, talvez, para ilustrar. Por exemplo, Abraão. Quando é que a obra de Deus se inicia na vida de Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela. E Abraão vai lá e escuta. Ali se inicia a obra de Deus na vida de Abraão. Tá? Davi, quando é que a obra de Deus se inicia na vida de Davi? Né? Quando Samuel vai lá e unge, ali se inicia a obra de Deus na vida de Davi. Inclusive, é mostrado isso nos livros da Bíblia. Então, a obra de Deus da congregação cristã no Brasil, como é que Deus opera entre nós? Como é que Deus começou a operar o surgimento dessa instituição? Foi no que ele acabou de ler. Simples, interpretação básica de texto. Aí ele está dizendo que a congregação está se colocando como a obra de Deus, como se fosse a única igreja. Aí ele vai ter que provar isso através de documentos. O que ele está fazendo aí é forçação de barra. Ele está querendo forçar, e em nenhum momento o texto está falando isso. O texto está falando sobre a obra de Deus na congregação cristã no Brasil. O modo de Deus operou para a formação dessa denominação legítima cristã. Tá? Legítima e cristã. É isso que o texto está falando, interpretação de texto fácil. É que ele quer provar uma coisa e ele não tem como provar, então ele está forçando o texto, está forçando
fazer uma forçação de barra, uma interpretação, todo um argumento desenvolvido em uma, né, hipótese levantada por ele frágil e errada. Tudo isso. Ou seja, está nitidamente aqui ignorando e jogando na lata do lixo as igrejas tradicionalíssimas, como batista, presbiteriana, luterana, metodista. Não, você que está fazendo isso, lendo errado o texto, tá? Você não sabe ler texto, você não sabe interpretar texto e está fazendo uma análise totalmente errada. Isso daí é problema seu, filho, tá? Você fez uma interpretação errada. Lembra, eu vou colocar aqui de novo, deixa eu ver aqui que tempo, eu tô aqui, ó, no 1,40. Agora vamos colocar aqui o que ele falou. Esse texto está falando sobre as congregações tradicionais, aí que nem ele está falando, as igrejas tradicionais que nem ele está falando. Vamos ouvir da própria boca do Josafá Agra o que esse texto está falando. Ó. Vamos falar, vamos ouvir dele. Ó. Vamos ver aqui. Ó. A URL oficial da CCB, Congregação Cristã no Brasil.org.br. Preâmbulo, que é, né? Preâmbulo é um substantivo masculino onde ele conota um tipo de um prefácio de uma história. Ou seja, né? O que aconteceu antes de ser criada a congregação. Então o preâmbulo vai contar isso, tá? Ele vai dizer para vocês. Olha aí, da própria boca dele. O que aconteceu antes, né, de se formar essa instituição conhecida como Congregação Cristã no Brasil. Da própria boca dele está falando. Como é que se deu o surgimento da Congregação Cristã no Brasil? Então o texto está se falando sobre a história da Congregação Cristã no Brasil. Não está falando sobre o cristianismo como um todo. O próprio Josafá Agra refuta ele mesmo, o próprio. No mesmo vídeo ele se auto-refuta, tá? É complicado, né? A pessoa não sabe interpretar o básico, né? Eu já vou responder essa pergunta. Vamos lá. Luterana, metodista e mais outras aí, que são muito, muito mais velhas do que a CCB e eles muito mais evangelizou do que a congregação. Aliás, a congregação não evangelizou nada e nem ninguém. Isso é um machismo dele, um machismo pessoal dele. A gente evangelizou bastante, tá? Inclusive, a Congregação Cristã do Brasil tem muito mais membros do que qualquer uma dessas que ele citou, tá? Inclusive, a congregação já evangelizou lugares do mundo em que eles nem colocaram os pés deles, tá? Nunca colocaram os pés deles lá. A congregação foi lá e evangelizou. Tá? É que para ele a congregação não prega o evangelho, tudo bem. Mas isso é um achismo pessoal dele, é um pensamento dele. Vamos responder essa pergunta. Olha só a pergunta que ele faz. Se a obra de Deus é o evangelho, então, ele está definindo que a obra de Deus é o evangelho, tá? Mas isso é uma definição pessoal sua. O texto está falando nesse sentido sobre o evangelho? O texto está falando sobre isso? Ou ele está falando a obra de Deus como Deus começou a operar, né, e houve o surgimento dessa denominação chamada Congregação Cristã do Brasil? A obra de Deus não é somente isso que ele está falando isso. Aí, a obra de Deus é só o evangelho. Não. Não é obra de Deus ter mandado Jesus Cristo morrer por todos nós. Ou não é obra de Deus ele ter levantado 12 apóstolos, né, para propagar a doutrina apostólica. Ou não é obra de Deus a Bíblia ter chegado até os tempos atuais. É uma obra de Deus a Bíblia ter chegado até os tempos atuais. Tá? Ou não é obra de Deus todos aqueles que foram lançados lá na época de perseguição, que o Império Romano estava perseguindo ativamente os cristãos, jogando lá nos coliseus da vida, né? E eles eram comidos por leões, mortos ao fio da espada, né? E não negaram o nome do Senhor Jesus. Isso daí não é uma obra de Deus? Não, para ele a obra de Deus é só o evangelho. Tudo bem. Mas o que o texto está falando, meu caro? É isso que você tem que se prender ao texto. Você pegou um texto, tá, da Congregação Cristã no Brasil e que ela está falando sobre o surgimento dela, tá? Como uma obra de Deus, sim. Tá? A gente acredita que Deus operou no surgimento da Congregação Cristã no Brasil. Você pode achar o contrário, ok, mas é nesse sentido que o termo obra de Deus está sendo utilizado. Não isso daí que você está colocando. Então, toda essa pergunta aqui, ela não faz sentido lógico. Ó, se a obra de Deus é o evangelho só chegou no Brasil em 1910. Então, o que aconteceu com quem morreu antes da fundação da CCB? Essa sua pergunta, ela não tem sentido lógico, uma vez que você faz uma interpretação errada de um texto, você não sabe explicar, né, o que significa obra de Deus dentro do contexto em que ele está analisando, né, faz uma
como é que eu posso dizer de maneira culta, né? Ele faz uma forçação de barra toda dentro de um texto e quer empurrar isso. Então não dá para responder essa pergunta, porque ela foi baseada em uma proposição errada sua. Você fez uma análise errada de um texto e está fazendo uma pergunta com base nisso. Então não dá para responder ela, porque você simplesmente está usando de modo errado um texto oriundo do site da congregação. Então ela não tem sentido lógico, essa pergunta, ok? A Bíblia que o CCB usa foi feita, preparada, compilada, tudo através de teólogos de outras igrejas, que sequer nunca ouviram falar de Congregação Cristã no Brasil. E aí... Então, tranquilo. Tá? Isso ninguém fala que a congregação foi que fez a Bíblia. Ok? Só uma questão, foi a igreja que compilou essa Bíblia, tá? No estado de compilar, que como ele citou os livros dentro da Bíblia, foi a igreja que compilou isso, tá? O testemunho da igreja que afirmou que esses textos eram oriundos dos apóstolos, só para deixar bem claro. Mas sim, as traduções, acho que ele está se referindo, tá vendo como a gente tem que interpretar o que a pessoa diz? Ele está se referindo às traduções, realmente, as traduções foram feitas por teólogos, tá? As traduções. Tá vendo como a gente tem interpretar o que a pessoa diz? Se fosse nisso, eu pensaria que você está falando que foram os livros que compõem o Novo Testamento. Tá vendo como a gente tem que interpretar? Tá vendo? E eu não estou sendo maldoso, que nem você está sendo. Como fica a congregação? Rapaz, você sabendo pegar esse livro com tudo que está dentro dele, os livros que estão aqui foram tudo definidos por teólogos, homens de Deus, que deram a sua vida pela palavra de Deus, né? Como fica a CCB? Então você tem que jogar fora todo esse livro e criar uma Bíblia nova. Não, é toda uma argumentação baseada no achismo dele, numa interpretação errada do. Agora ele vai, né, meio que exagerar, usar de exageros, para tentar convencer uma interpretação errada dele. Você tem que criar uma nova Bíblia. Vocês é quem tem que dizer qual é o livro que é sagrado. Não, nós não temos que criar uma nova Bíblia. Você que tem que entender de interpretação de texto, só isso. Qual livro que não é sagrado, né? Vocês têm que criar o cânon de vocês. Vocês são muito, sabe, é muito absurdo. É muito absurdo. Aí você vê o inário que eles têm na mão também, é uma obra teológica de teólogos, né? A maior parte desses hinos aí vem da igreja presbiteriana. Não só da igreja presbiteriana, de outras denominações e outros cantores, tá? A melodia você está falando, né? Porque a poesia do hino, a letra do hino é exclusiva da congregação. Estou falando da letra do hino. A poesia realmente veio de outras denominações, mas isso é uma coisa muito comum no meio cristão. A igreja presbiteriana copiou várias coisas da igreja católica, batista também copiou de outras denominações. Tem denominações recentes, igrejas recentes estão copiando vários hinos da congregação e mudando as letras do hino. Não há problema nenhum em fazer isso, está louvando a Deus, eu não acho errado nada disso. Isso é uma regra que você criou, tá? Isso é uma coisa que sempre existiu no cristianismo e nunca vai deixar de existir. Se tem um hino que louva a Deus e é bonito, por que você não vai utilizar ele? Qual que é o problema? A harpa cristã, por exemplo, a harpa cristã tem vários hinos muito bonitos lá. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Está louvando a Deus? Isso é uma regra que você criou. Tá? Você usar a melodia desses hinos, não há problema nenhum. A própria presbiteriana também já usou de outras denominações, não há problema disso, não há problema nenhum disso. Tá? Coisas oriundas de outras denominações, não há problema. Tá? E se tiver alguma denominação, que nem eu já soube que tem denominações aí fazendo orquestra, que nem a congregação que está no Brasil, maravilha. Estão livres, vivemos em um país livre, né? No caso aqui, se referindo ao Brasil, e várias democracias também dão essa liberdade, não há problema nenhum, meu caro, em louvar a Deus. E copiar, se uma coisa dá certo, qual que é o problema de você copiar? Se uma coisa está certa, qual que é o problema de fazer isso? Argumento pífio dele. E como vocês têm a pachorra de deixar isso escrito, rapaz, de forma pública no site? O Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo. E tá o seu servo, um S maiúsculo ali, que eu entendo aquilo ali, por um seu servo, em junho de 1910. Gente, isso aqui é um escárnio. Então, um escárnio é você não saber interpretar texto. É você fazer toda uma interpretação forçada, um parágrafo só, de um texto que está falando exclusivamente sobre a história da congregação cristã no Brasil. Então, isso que é um escárnio, você não saber interpretar texto, tá bom? Então eu acho assim, toda uma interpretação forçada, baseada em achismos. A gente falou pouco de Bíblia aqui, né? Quando vai analisar o Josafá Agra, infelizmente, a gente analisa pouco a Bíblia, né? Infelizmente fica um debate em comentar achismos pessoais dele. A gente vai comentar os achismos dele, que ele criou. Ele leu um documento, não sabe
interpretar e acha que aquilo ali é uma verdade universal. Eu esqueci, eu já ia acabando aqui. Eu esqueci, vamos fazer a mesma interpretação que ele fez aí? Eu esqueci, olha só. Eu vou mostrar para vocês como esse tipo de interpretação é uma interpretação errada, errônea. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Antes eu já ia terminando o vídeo, eu esqueci, mas eu vou colocar aqui para vocês como esse tipo de interpretação é uma interpretação errada. Esse modo de... essa forçação de barra que ele faz aí, né? Eu vou aqui no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vocês estão vendo aí, eu vou pegar só o segundo verso aqui, eu vou fazer que nem ele faz. Vou pegar só o segundo verso, está em azul aí para vocês verem, né? Eu vou ler aqui, né? Eu vou fazer essa mesma interpretação que ele faz, que é errado. Eu já vou dizendo aqui, ó. Antes de ler esse texto que fala sobre a origem da Igreja Presbiteriana, tá? Eu vou utilizar a mesma estrutura lógica que ele está fazendo, tá? Para vocês verem como é errado. Então, eu vou dizer já de antemão, essa interpretação que eu vou fazer agora está errada, tá bom? Só para vocês verem como a gente tem que interpretar o que aquela palavra significa, tá? Então, vamos lá. Eu vou só ler o segundo verso, que nem o segundo parágrafo aqui, como ele faz. Ele lê um parágrafo só, também eu vou ler um parágrafo só, né? É claro que para ter mais noção do que o parágrafo está dizendo, você tem que ler o texto, entender o que ele está dizendo, né? É o que ele devia ter feito, ele não fez. Mas vamos ler aqui, ó. Em narrativa clara e objetiva, o portal da IPB História traça uma narrativa histórica da Igreja, descrevendo as origens mais remotas do presbiterianismo que remontam aos primórdios da Reforma Protestante do século XVI. Então, a Igreja, qual que é a conclusão que nós temos, né? Tá vendo? A Igreja Presbiteriana está colocando como a Igreja de Cristo, que ela fala da Igreja. Então, a Igreja Presbiteriana é a Igreja de Cristo. É isso que eles falam. Tá vendo como tá errado? Por quê? Porque se você for pelo termo teológico, realmente igreja, ela tem um conceito muito mais amplo do que a questão denominacional. Nenhuma denominação consegue comportar a Igreja de Cristo, porque a igreja ela transcende isso. A igreja é o aglomerado dos salvos, tá? Aqueles que vão ser salvos por Cristo. E nenhuma denominação, né, consegue abranger isso, tá bom? Então, se eu pegar essa mesma ideia do que o Josafagra está dizendo, eu vou colocar aqui que a Igreja Presbiteriana está colocando como a Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, o que está errado. Tá? Se a gente analisar o parágrafo e interpretar, a gente está falando que ele está se referindo à instituição presbiteriana, tá? Que popularizou-se esse termo, né, chamado igreja, se popularizou. Você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista, sou da Igreja Assembleia, eu sou da Igreja Congregação Cristã no Brasil, eu sou da Igreja Católica. O termo igreja se popularizou, tá? Então, se a gente ficar somente na questão teológica, esse parágrafo está errado. Mas se a gente analisar ele dentro do que ele está querendo dizer, se a gente analisar o texto, ele está falando sobre a história da Igreja Presbiteriana, da instituição que nós conhecemos como presbiteriana. A Igreja Presbiteriana não está se intitulando a Igreja de Cristo, ela não está fazendo isso, tá? Em nenhum momento ela está fazendo isso. É que esse termo igreja se refere à instituição, porque é um termo que se popularizou. Da mesma forma, obra de Deus não é só o evangelho como ele está colocando, é um termo que se popularizou, tá? Então não há problema nenhum a gente falar que a obra de Deus ali, ela se iniciou, né, a obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil se iniciou ali em 1910, que foi uma obra de Deus, que é um termo que se popularizou. Ela não tem o significado só, Josafagra, tá? Ela não tem só o significado que você colocou. Ela tem diversos outros significados. Como o termo igreja aqui na presbiteriana está se referindo à instituição. Perfeito. Quem fez esse texto aqui da Igreja Presbiteriana, parabéns. Você colocou de uma maneira correta, tá? Esse termo igreja está se referindo não ao aglomerado de salvos, mas sim à instituição presbiteriana. Por isso que a gente tem que ler, né, o texto dentro do seu contexto, tá? A gente tem que ler o texto dentro do seu contexto.
e não fazer o que o referido colega fez aí, né? Ele pega um parágrafo, tira ele do contexto, faz uma interpretação própria, cria uma definição própria dele de seita, ele faz uma interpretação totalmente errada do termo obra de Deus e acha que isso é verdade, né? Fazer o quê? Agora sim, que Deus abençoe a todos e até a próxima.